Estamos de volta com a nossa programação, agora para falar um pouquinho sobre o mercado de café. O mercado que depois de passar alguns dias com pouca movimentação, teve algumas movimentações mais expressivas no início dessa semana, mas hoje está tendo um dia super tranquilo em Nova York. Ainda assim, a gente está num momento muito importante de colheita aqui no Brasil, e para a gente tentar entender e desenhar para os próximos dias um cenário, a gente vai falar com o Guilherme Moura, ele é analista do Rabobank. Seja bem-vindo, Guilherme. Olá, Virgínia, boa tarde a todos. Boa tarde, Guilherme. Seja bem-vindo a Notícias Agrícolas. Eu queria que você falasse um pouquinho. Hoje a gente teve um dia muito tranquilo na Bolsa, os preços quase não tiveram, a gente não teve muita movimentação. Depois de segunda, o mercado foi mais intenso na segunda-feira. Como é que vocês têm avaliado esses 3 dias dessa semana, Guilherme? Bom, Virgínia, eu acho que é importante a gente pontuar que sexta passada não teve bolsa, né, nos Estados Unidos, em virtude do feriado do 4 de julho. Então, a gente vinha num cenário onde era muito especulado, era muito veiculada essa notícia de uma frente fria chegando no Brasil e dúvidas vieram em relação de uma possível geada ou não. E segunda-feira a gente percebeu que não foi nada, não aconteceu nada nas regiões produtoras, algo muito pontual, assim, irrelevante. E o mercado acabou devolvendo toda aquela preocupação que existia, né? Então, a gente teve uma alta na semana passada e segunda-feira a gente acabou observando uma devolução, né? Uma queda dos preços, e hoje, desde ontem, assim, uma certa estabilidade. Eu acho que o mercado ele tende, em especial nesse mês de julho, ser muito volátil. Primeiro porque é a chegada do inverno brasileiro, então frentes frias elas vão vir, vão embora, enfim, eu acho que é uma notícia que vai gerar muita volatilidade no mercado. E também outros 2 pontos que eu acredito que podem gerar ainda muita volatilidade no mês de julho é a questão da colheita aqui no Brasil. Como a gente bem sabe, o coronavírus aparentemente não chegou no campo, assim, vamos colocar dessa forma. Então a gente viu que a colheita ela veio desenvolvendo, lógico, um pouco mais lenta por conta das medidas de proteção, etc., mas ela vem progredindo muito bem, e até agora a gente não teve nenhum problema. Mas a gente não sabe também quando que vai ter problema, não vai ter problema, então é algo que a gente tem que ficar no radar sempre, né? E acho que o outro ponto que a gente tem que ficar de olho também é a questão da disponibilidade de contêiner para exportação. Até agora não foi um problema, tanto é que o primeiro semestre que a gente teve foi um primeiro semestre muito bom em termos de exportações, então a gente ficou um pouco abaixo em relação a 2019, quando a gente analisa janeiro a maio, né? Mas, em compensação, a gente está muito superior em relação a 2018. Então, é algo que até o momento não atrapalhou nenhum desses 2 pontos. Mas eu acho que esses 3 itens vão ainda gerar muita volatilidade, em especial no mês de julho. Tá. Guilherme, quando você fala nesse mercado mais volátil, a gente muito fala da barreira do $1 em Nova York. É um índice importante, um número importante na hora de fechar os preços. Você acha que a gente pode voltar a ficar abaixo de $1? Ou a gente deve manter, pelo menos nos próximos dias, até a gente ver como é que o inverno vai acontecer de fato aí nas regiões produtoras, com esses patamares de preços hoje? Assim, eu acho que não vai ser difícil a gente ver o preço do café abaixo desses patamares de $1, principalmente por conta de demanda, né? Então, a gente tem notícias super otimistas, né? Hoje mesmo saiu uma que não é diretamente relacionada ao café, mas o café é um dos itens que compõe, que é essa questão da maior atividade do varejo, né? Uma melhora significante em relação a abril, e em especial o segmento de supermercados e hipermercados. Quando a gente analisa os números que o IBGE divulgou em maio de 2020, eles são superiores em relação a maio de 2019. Então, com relação a isso, é um ponto muito bom para o consumo de café no varejo. Mas a gente não pode esquecer também que a gente teve medidas protecionistas e de quarentena, e acabou impactando muito fortemente o consumo fora do lar. Então, uma coisa não está compensando completamente a outra. Então, esse lado da demanda, eu acho que ainda vai pesar um pouco para a gente enxergar altas significativas aí nas próximas semanas, pelo menos, para as cotações internacionais de café. Tá, o IBGE divulgou hoje também, Guilherme, os números, a estimativa de safra para 59 milhões de saca. Esse número surpreendeu de alguma maneira ou está dentro do que você já esperava diante das outras estimativas divulgadas pelo Instituto? Bom, veja bem, Virgínia,
A gente vem trabalhando já há um certo tempo com um número de safra mais agressivo, né? Inclusive que o IBGE e a Conab. O USDA, inclusive, superou as estimativas que o banco trabalha hoje em dia. Hoje, nós do Rabobank estamos trabalhando com uma safra aí na casa dos 67,5 milhões de sacas, né? O USDA, ele trabalha com um número superior a esse e a Conab ainda está para divulgar o dela. Mas eu acho que o grande ponto, Virginia, é que todo mundo está, querendo ou não, revisando sua safra para o patamar de cima. Então, todo mundo revisando, acreditando que o Brasil vai colher mais café, seja para onde você estiver olhando. Eu acho que isso é um indício que a gente vai ter uma disponibilidade muito grande de café aí para o segundo semestre do ano, Virginia. Então, não é algo que surpreende a gente não, ele fazer essa revisão um pouco acima aí do que eles estavam prevendo anteriormente. Questão de colheita, Guilherme, como é que vocês têm acompanhado esses trabalhos nas lavouras? A última vez que a gente conversou tinha aquela incerteza, como você mesmo disse, aparentemente a pandemia ela não chegou no campo, o trabalho está acontecendo ainda que de maneira mais lenta, muito também, é importante a gente frisar que a colheita está mais lenta esse ano, porque ela é menor, a safra é menor do que a do ano passado, se a gente for comparar. Mas a gente tem relatos de produtores que talvez essa colheita esteja mais cara. Você já analisou isso de alguma forma? Ou ainda a gente precisa esperar ganhar mais intensidade? E você acha que esse prazo, esse volume de acolhida até então, está dentro do que era esperado por conta da pandemia? Bom, Virginia, assim, essa colheita que a gente começou agora em maio, até um pouco antes, né, se a gente for considerar o café Conilon, e vai se estender mais ou menos até setembro, meados disso, né? Essa colheita ela é maior em relação ao de 2019, né? Então, pontuando que em relação a custos, vai ter uma diluição aí dos custos, porque essa safra ela é um pouco maior, né? E o que a gente vem observando é que por conta da pandemia no campo e em conversas com alguns dos nossos clientes, colegas que plantam café, é que ela está um pouco mais lenta e ficou um pouco mais cara exatamente por conta das medidas de proteção ao trabalhador que eles tiveram que fazer. Então, um ônibus que transportava antes 30 trabalhadores, agora está transportando 15, enfim, eles tiveram que fazer uma série de adequações que encareceram um pouco, sim, o trabalho de colheita. Até o momento, a gente não vem observando grandes problemas na colheita do Brasil. Então, inclusive, com quem a gente conversa e tem informações do pessoal que colhe o café Conilon, os trabalhos eles estão indo bem até, né? Lógico que um pouco mais lento que o normal, mas estão indo bem. E do lado da Arábica também eles progridem bem, salvo alguns problemas pontuais, mas que ainda não vale a pena nem mencionar na discussão aqui. Mas ela realmente ficou um pouco mais cara, ainda a gente precisa ter um entendimento melhor para fechar a conta e entender o quanto mais cara ficou. Mas todas essas medidas aí de proteção ao trabalhador, é inevitável não comentar que deixou um pouco mais caro, sim. Guilherme, estoques baixos e a colheita ganhando intensidade. Quando que você acha que o mercado vai começar a sentir a pressão de fato desse café brasileiro entrando para o jogo, começando a ser negociado? Quando que a gente vai começar a sentir esses impactos no preço, tanto lá em Nova York como aqui no mercado físico? Então, Virgínia, o que a gente vem vendo aqui é que os estoques realmente estão menores, e aí quando a gente fala de estoques, a gente pode dar o exemplo dos estoques certificados em Nova York. Se a gente for pegar esses patamares de 1.652.000 sacas, né, que foram divulgadas ontem, eles são os menores patamares, se eu não me engano, desde 2017, agosto de 2017, então é um patamar bem baixo, e provavelmente, e com certeza isso tem relação também com um maio e possivelmente um junho menor em termos de volume de exportação, não que foram muito ruins, mas foram menores. Então, a gente está vendo que a América Central está com muito problema de ofertar café. Colômbia começou uma reação nas exportações somente agora no mês de abril e junho vieram bem. Mas a gente também tem que considerar que o café brasileiro ele vai entrar efetivamente a partir no final do terceiro trimestre do ano, né? Então, ele vai começar a entrar no mercado, o Brasil vai começar a acelerar as exportações no segundo semestre, vamos colocar assim. Eu acho que um ponto que vale a pena, né, e você levantou essa bandeira quando é que a gente vai ver a reação dos preços, eu acho que vai depender muito de dois aspectos, né? E o primeiro, o principal de todos, é a parte da demanda. Se a gente vai conseguir enxergar a demanda crescendo, e eu acho que a gente trabalha com um cenário otimista, ou seja, a partir do último trimestre do ano, a gente acredita que esse alívio das medidas de quarentena,
uma reabertura gradual do comércio, elas vão começar a refletir num aumento do consumo para o final do ano e, coincidentemente, uma menor safra do Brasil, né, para o próximo ciclo, podem colaborar nesse suporte. Mas eu acho que é muito cedo ainda para desenhar alguma alta, alguma coisa nesse sentido, porque a gente tem que entender a demanda ainda, né, Virgínia? E esse ano a situação com a demanda, eu acredito que você possa reforçar, Guilherme, ela é diferente, né? A gente vinha com anos que a gente conseguia usar os outros anos como base, mas nesse ano o Rabobank também está tendo que lidar no mês a mês, tanto para a oferta, demanda, principalmente sobre o consumo do café? Sim, Virgínia, eu acho que é uma das poucas vezes, né, que a gente pode pontuar que a gente tem mais a gente tem pouca dúvida sobre a oferta, né, do café e muita dúvida com relação à demanda. Então, por isso que a gente tem muito cuidado na hora de comentar da demanda, porque é algo que a gente vai ter que monitorar as estatísticas mês a mês de varejo, monitorar a questão da reabertura dos comércios, das cafeterias, padarias, e inclusive não só a reabertura, mas como também a frequência do consumidor nesse tipo de estabelecimento. Então, a gente pode ver que em diferentes regiões estão tendo diferentes tipos de comportamento do consumidor. Então, a gente tem que ir com calma e entender o mês a mês antes de desenhar ou uma alta, um super otimismo ou, às vezes, um pessimismo exacerbado, né? Então, eu acho que essa questão do consumo a gente tem que ir com cuidado ainda. Guilherme, a gente sabe que quando os preços explodem em Nova York, como aconteceu na semana passada, o produtor aproveita muito para fazer as trafas e garantir aquele valor, aquele preço do café. Nesse momento, está todo mundo muito focado na colheita, mas na semana passada o produtor também estava atento, aproveitou para fechar negócio, para fazer as travas. Como é que foi? Assim, eu acho que tem muita gente que aproveitou, né, esse primeiro semestre do ano, que a gente teve mais ou menos até abril, maio, preços muito atrativos, né? Vamos colocar janeiro, fevereiro e março foram excelentes, mas o abril e parte de maio também foram muito bons em termos de preço. E também a gente não pode esquecer, Virgínia, que em dólar, né, em moeda local, a gente está com preços atrativos ainda quando comparados com 2019. Então, se eu pegar o preço do café hoje, né, que está batendo na casa dos 490 e 500 reais, né, depende muito da região que você está, esse preço está melhor do que o julho do ano passado, que estava em torno dos 420, 430 reais, né, mais ou menos. Então, eu acho que, mesmo diante de um cenário que a gente está vendo que o preço do café caiu, ele, comparativamente com relação ao ano passado, ele ainda continua melhor. Então, eu acho que o cafeicultor ele tem que ter muito bem essa questão do custo de produção dele e tentar e viabilizar aí uma rentabilidade com esses patamares de preços agora, caso ele precise, né? Tem muita gente que está precisando de vender café agora para fazer o giro da safra, comercializar o café agora para pagar alguns custos, e eu acho que o preço do café ele não está num patamar tão ruim. Lógico, quando a gente vislumbra, né, o preço que ele atingiu no começo do ano, realmente dá uma certa frustração, mas eu acho que o cafeicultor, diante desse cenário de incerteza, ele tem que saber muito bem por quanto que ele quer vender, balizando muito o seu custo de produção, Virgínia. Guilherme, falando um pouquinho sobre os nossos concorrentes, a gente sabe que ali na América Central tem muito problema na colheita por conta da pandemia, algumas regiões também enfrentam problema com muita chuva. O café brasileiro, ele continua atrativo para os nossos compradores nesse momento? Como é que está o nosso cenário quando a gente compara com os nossos principais concorrentes lá fora? Bom, Virgínia, agora nesse primeiro semestre, eu diria que nossos principais concorrentes eles estão aqui nas Américas, né? Então, Colômbia e América Central, e aí eu vou dar um destaque bem grande para Honduras, que é o principal produtor da América Central. Então, quando a gente faz essa comparativa, eu acho que o janeiro, fevereiro e março foram meses que tanto Honduras como Colômbia eles decepcionaram em termos de exportações, e o Brasil ele exportou bem, ele exportou um volume bem expressivo de café nesses 3 primeiros meses, inclusive ganhando market share. Honduras, se você for ver o abril e o maio deles, eles continuaram aí sendo bem tímidos, né, em exportação. E aí quando você vê a Colômbia, abril maio e junho, eles já foram melhores, né, já deram uma bela recuperada. E aí foi justo no momento que o Brasil ele diminuiu, não que exportou pouco, mas diminuiu um pouco o seu volume de exportação.
Então você pode ver que o apelo do café brasileiro ele ainda é bem forte. Em especial, quando a gente vê aquele mercado de cafés não tão finos, né, o café regular, e é o tipo de café que está sendo bastante demandado globalmente hoje, né? No momento que você não pode sair para as cafeterias, no momento que você tem que fazer o consumo em casa e muita gente perdeu renda, eu acho que a demanda de café ela ainda existe, só que o consumidor ele meio que baixou um pouco a régua e aí deu uma boa oportunidade para outros produtores, né? E o Brasil sempre demandando bastante café. Então, o Brasil continua muito competitivo ainda no cenário internacional quando o assunto é exportação. Legal, Guilherme, agradeço sua participação e sua análise aqui no Notícias Agrícolas. Deixo o convite aberto para você voltar mais vezes. Eu que agradeço, Virgínia. Obrigado a todos. Essa foi a nossa análise com o Guilherme, ele é analista de café do Rabobank. Ele trouxe para a gente, reforçou aquilo que a gente já vinha falando aqui no NA, que o mercado vai continuar volátil nos próximos dias, dependendo ainda das condições climáticas e também da pandemia do coronavírus. No modo geral, o Guilherme trouxe que os nossos principais concorrentes, sobretudo ali na América Central, enfrentam problemas maiores que o Brasil nesse momento de colheita, por conta da pandemia do coronavírus também, onde eles enfrentam aí problemas relacionados à mão de obra, com dificuldade desses trabalhadores se locomoverem de um lado para o outro. E no mais, o café brasileiro continua muito competitivo no mercado e a gente fica por aqui. Em breve nós estamos de volta.